Pronto, está aqui a questão sem noção total, né, da Univ, que tem feito isso até com certa frequência. A gente vai ver numa próxima aula, uma questão de física moderna também que totalmente desnecessária, pegando específica visão simplificada de um autor de um livro. A gente vai ver na próxima aula. Olha aqui. Mas, por sorte, é uma questão que não é impossível de resolver com um assunto que você já conhece, que é a estática do ponto material. Então, eu vou usar a ideia de estática, não vou usar momento, olha que legal, não precisar usar torque, eu vou usar só estática do ponto material com umas 2 ou 3 informações extras aqui. Olha só, o método de otimização topológica baseia-se em uma técnica computacional a qual permite, por meio de um critério de custo, projetar uma ótima topologia para um elemento estrutural. A ideia de projetar um elemento estrutural, sim, é realmente diminuir material, diminuir custo. Um algoritmo de... Você tinha que saber isso? Não. Um algoritmo de otimização é utilizado para encontrar a distribuição ótima de um material, no qual o processo se torna mais rápido e eficaz de forma bastante interativa. Após realizar um estudo de otimização topológica, o engenheiro concluiu que a melhor forma para uma viga embalar só, além de colocar... Eu vou meter o pau, porque se esse erro de português estivesse numa questão de um assunto do ensino médio, eu não ia pegar no pé, erro de digitação. Mas aí a faculdade já coloca uma questão de ensino superior. E ainda para completar, na contextualização, erra a digitação, aí ninguém merece mesmo, né? Já não merecia antes. Não existe viga de balaço, tá? Se alguém souber me explica, porque eu vou até admitir outra coisa. Esse assunto eu não via há séculos. Eu não lembrava? Não, eu fui pesquisar como é que faz. Porque não é assunto do ensino médio. Eu fui pesquisar como é que resolve para lembrar, tá? Como é que resolve? Não vi isso há décadas. Porque não é assunto de ensino médio, eu não trabalho com ensino superior. Tá? Eu fiz faculdade, enfim. Eu fui atrás de reaprender. Talvez até aprender, não sei se eu tinha visto tudo que eu fui pesquisar. Então, aí você tem que ir atrás. Cai um assunto que não é de ensino médio, ainda me erram e esquece de colocar um N. Faz diferença? Para a resolução, não. Mas o cara tá se matando lá para entender, porque a questão já colocou o assunto fora. E ainda me escreve errado, aí tá pedindo para reclamarem, né? Então, não é uma viga em balaço, é uma viga em balanço. Tá? Uma viga em balanço é uma viga que só está fixa em uma das suas extremidades. Aqui, ó, a parede, essa aqui está solta. Isso é uma viga em balanço. Tá? Quando não é em balanço, ela é presa nas duas extremidades. Ou mais. Quando ela está presa em uma das suas extremidades apenas, é uma viga em balanço, que é o que vai estar aqui. Ela está presa em 2 pontos, mas só na extremidade esquerda. Tá? Então, além de estar errado, tem um erro de português. Não é erro meu, não. Eu conferi. Está escrito balaço, por isso que eu deixei. Na prova original, o PDF original, está escrito balaço. Então, continuando com essa questão nonsense. Com uma carga concentrada de 10 kN aplicada em sua extremidade. Seria o formato de uma treliça, conforme geometria e dimensões abaixo. Tá certo? Então, aqui eu tenho uma treliça. Então, ela fez uma análise topológica, tá? E concluiu que a melhor forma é essa viga em balaço em forma de treliça. O computador falou, ó, você quer fazer um suporte ali em viga e balaço, faz uma treliça com essas hastes aqui, ó, haste 1, haste 2, haste 3, essa haste aqui, isso aqui é uma treliça. São várias hastes fininhas, a área da secção é bem menor que o comprimento, como chamam, delgadas, enfim. São hastes finas que você coloca para não ter que fazer aquilo tudo preenchido de concreto. Elas dão uma sustentação melhor, igual ou melhor do que uma viga toda de concreto e gasta muito menos material. Só que você tem que fazer direitinho para sustentar o peso que você quer. É muito usado em pontes, né? Você vê em estrutura de pontes, isso aqui é uma treliça. E aí ele deu o comprimento das barras depois. Ó. A barra 1 tem 3 metros. A barra 2 ele falou que tem 3 metros também. A barra 3 falou que tem 5 metros. Aí não dá a barra 4, é assim que fala que a 6 tem 5 metros. Fala que a 8 tem 6 metros. Só. E aí ele faz assim, ó, após a análise, o especialista concluiu que a letra A, barra 6 está submetida a uma carga de compressão. Você não aprende carga de compressão e carga de tração. Você aprende o que é tração e o que é compressão, mas entendeu que carga de compressão, esse termo não é usado em ensino médio. As barras 6 e 7 não possuem carga atuante. Você não aprende em ensino médio. Agora eu vou ensinar como é que faz. Não é difícil? Não, mas não aprende em ensino médio. Alguém me corrige se estiver no escopo do ensino médio. Mas não está. Então, assim, sem noção. Quem escolheu essa questão para o vestibular, isso não é a primeira vez na Univangélica, tá?
Então, infelizmente, e não anularam a questão. Já saiu o gabarito definitivo na época dessa gravação e ela não foi anulada. E eu tenho quase certeza que alguém entrou com recurso. Ou seja, elas não vão anular. Então você tem que aprender a fazer. Tá? E não é impossível, então eu vou ensinar. Mas é falha, é prova mal feita. Prova mal feita. Tá? Então se prepara que tanto a Unirv quanto a Evangélica fazem suas lambanças até hoje. Bem menos que antes, graças a Deus sim. Mas ainda faz lambança grande. A barra 3 submetida a uma carga de compressão de mesma intensidade que a carga atuante na barra 2. Aqui você não tem que só saber se é compressão, se tem carga e se é de compressão ou de tração. Você tem que saber também a intensidade. Então vou ter que ensinar vocês como acha a intensidade. Vou usar vários conceitos de ensino médio, mais uns truquezinhos, umas técnicas de ensino superior. A barra 3 submetida a uma carga de tração. Vamos analisar agora? Como que eu faço para analisar as cargas numa treliça? Presta atenção. Primeiro passo, você vai ser um diagrama de corpo livre. O nome é diferentão, mas você vai ver que não é bicho de cabeças, não. Diagrama de corpo livre, ou DCL, que alguns chamam. Fazer um DCL. Eu não vou escrever aqui, eu vou mostrar na prática, senão vai ficar blá blá blá, e é muito mais fácil de ver na prática. O diagrama de corpo livre é você analisar nó a nó. Cada ponto desse aqui, vou fazer outra cor. É um nó. Nó, isso é fácil de ver, né? Nó, nó, nó. O diagrama de corpo livre, você na verdade analisar barra por barra separadamente. E para fazer isso, você pode fazer a técnica da secção, que é você cortar um pedaço da treliça e analisar, mas daí entraria momento, e eu não vou usar momento, eu vou usar a técnica dos nós. Você aprendeu no ensino médio que na estática do corpo, do ponto material, que se um ponto está estático, é porque a somatória das forças sobre ele dá 0. Pronto, é isso que eu vou usar. A diferença do ensino médio para essa parte do ensino superior é que eu vou aplicar isso individualmente em cada nó, esquecendo um pouco dos outros. E depois eu vou analisar os outros. Até onde eu preciso. Na verdade, você vai ver que eu só vou analisar esses 3 nós aqui. Esses que vão chegando mais, até porque quando chegar esse aqui não está preso na parede, eu ia ter que pensar em força normal aqui segurando o negócio na parede, eu não vou precisar. Tá? Que você poderia fazer. Tem exercício assim, é escopo do ensino médio. Tá? Mas geralmente é uma única barra que você aprende no ensino médio. É uma única barra, onde você tem sustentações, às vezes até uma viga de balanço, mas não se fala aí geralmente. E você coloca as forças e vê o torque ali. Aqui não, eu vou fazer estática do ponto material, só que eu vou pensar em cada nó separadamente. Tem várias técnicas que eu fui vendo aí na pesquisa, mas eu acho que por lógica, vou explicar o que quer dizer por lógica, é um termo muito vago, né? E às vezes pode significar uma coisa que é errada. Eu fiz por lógica e está tudo sem lógica, matemática, está só pela lógica da cabeça da pessoa. Então, por lógica, eu vou explicar o que significa, eu vou deduzir para que lado estão as forças sobre cada nó. Isso é outra coisa importante, presta atenção. Eu vou desenhar as forças aplicadas sobre o nó e não sobre a barra. É como se eu estivesse separando a ponta da barra onde ela está presa, né, ali onde ela está encaixada, da barra em si. Porque na hora de eu responder se a carga é de compressão ou de tração, é sobre a barra. Mas a partir da força sobre o nó, eu tiro conclusões da força sobre a barra. Ela é oposta, você vai ver, à força sobre o nó. É como se fosse ação e reação. Na verdade, é ação e reação. Vamos lá? Agora, então, depois de todo esse blá blá blá, você vai ver que não bicho é de cabeça. É como se virasse vários exercíciozinhos de estática do ponto material. Estática do ponto material você viu no ensino médio. Aqueles fiozinhos com pezinho, né? Você tem aqui o fiozinho, um teto aqui, um peso aqui, e aí tem um ângulo aqui. E você tem a força, faz a tração, e tem que falar que a soma dá 0, você decompõe. É isso. Eu vou fazer vários exercíciozinhos de estática do ponto material. Então, exercício quando quer de treliça, que você precisa saber a carga em cada ponto e se é compressão, então você vai fazer, não precisa em todos, mas nos pontos que forem necessários. Aqui ele vai falar mais sobre a barra 2, 3, 6 e 7. Ó. Ele segue todas as afirmações. São sobre a barra 6, a barra 7, a barra 3 e a barra 2. São essas 4 barras mais à direita. Então eu vou trabalhar basicamente com esses 3 nós aqui. Acho que esse 4 aqui também. Tá? E para que o comprimento? Você vai ver, o comprimento vai ser para deduzir a letra C, que é quando eu vou ver a intensidade da carga. Para saber se é compressão ou tração ou não tem carga atuante, eu nem preciso desses comprimentos.
Veja bem. Preparou? Vamos lá. Vou começar por esse nó aqui, onde está aplicada a carga, porque eu já tenho uma das forças. Uma coisa, as forças sobre as treliças, sobre os nós, elas sempre são na direção da treliça. Vamos colocar aqui. Isso aqui é importante. Forças aplicadas sobre os nós sempre serão na direção, ó, que eu estou na direção das barras da treliça. Não é sentido, sentido pode variar, mas é na direção. Então, por exemplo, vai ter uma força sobre esse nó devido à barra 7. Ela ou é para cá, ou é para cá, entendeu? É na direção da barra 7. Mas pode ser para fora ou para dentro, a força sobre o nó. Da mesma força, do mesmo jeito, na barra 3, são as duas barras que estão sobre esse nó aqui, a força pode ser ou para a esquerda ou para a direita, mas não pode ser para outro sentido. Tá? Então, primeiro, eu vou testar colocar as forças para fora do nó. É uma tática que eles usam, mas eles usam o jogo de sinal e eu não gostei. De você usar um macetezinho dependendo do sinal, até vi uma resolução que eu acho que a pessoa tem tanto nó e conta complicar que é porque que a pessoa se confundiu na hora de colocar os sinais. Então, vamos usar lógica. Vou explicar o que eu chamei de lógica. Vamos colocar aqui essa força aqui, vou chamar de força da barra 3, chamar de F3, porque é a força da barra 3 sobre esse nó aqui. É comum dar nome aos nós, mas aqui quando deu nome às barras, eu não preciso dar nome aos nós. Vou chamar de força 3, que é a força da barra 3 sobre esse nó, e vou colocar essa força para cá, aqui, para fora do nó, que é a força da barra 7 sobre o nó. Só que aí eu já tenho essa outra força aqui para baixo. Agora me responda pensando com lógica. As forças têm que se anular, porque tem que estar estático. Então, a resultante dos vetores tem que dar 0. O F3 não tem como decompor no sentido desse 10 aqui, porque são perpendiculares. O F7 está inclinadinho, eu consigo decompor. Eu consigo fazer F7y, vertical, e para cá eu consigo fazer F. Eu não vou reexplicar aqui como faz decomposição de força. Vai nas aulas de dinâmica, gera uma lista de dinâmica, pode pegar assuntos do evangélico ou não. Mas pega a dinâmica, tenta subdividir em segunda lei de Newton, coisa assim, que aí vai aparecer exercícios de... Não, vai em estática, melhor. Vai em estática do ponto material, faz uma lista de estática do ponto material, que com certeza vai ter questão que eu ensino a decompor na resolução, depois de resolver. Então, olha só, voltando aqui. Então, eu decomponho. Tem o F7y, F7x. Agora me diga, eu estou com um ponto, vamos desenhar esse ponto separadinho aqui, ó. Eu estou com a carga sobre esse ponto aqui de 10 kN, vou colocar só 10, imagina que é kilonewtons. Aí eu estou com esse F3 aqui, para cá, né? E aí ficou esse F7y para cá e o F7x para cá. Me diga uma coisa, tem como isso aqui dar 0 a resultante? Tem como a resultante na vertical se anular quando as duas forças estão para baixo? Não. Então, por lógica, e sem usar a técnicazinha do negativo e positivo do sinal, porque existe, eu vou dizer aqui, se você pesquisar, coloca tudo para fora do nó e faz que a soma das módulos dá 0. Se der negativo, é porque é no sentido oposto. Isso a gente usa até em outros exercícios de ensino médio. Mas acho que para essa questão não precisava complicar a ponto de ficar vendo, fazendo continha se é positivo ou negativo. Não tem como dar 0 nesse nó se o F7 for nessa direção. Na diagonal esquerda para baixo, sudoeste, né? Sudoeste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui. Então, se faz de lápis, quando tiver esse assim, né? Algo que você faz de apagar, não faz de caneta, não. Ou desenho ponto separadinho que eu desenhei ali, senão vai ficar uma zona aqui. Vou até apagar o F3, porque o F3 vai ter que mudar de sentido. Porque eu cheguei à conclusão que, como o F3 não decompõe, e a força aplicada sobre esse nó já tem uma carga aqui, ó, ele fala que tem uma carga de 10 kN concentrada aqui, não tem como a força devido a 7 sobre esse nó ser para baixo. Ela tem que ser diagonal para cima. Por quê, professor? Porque aí ela vai ter uma componente y para cima, que é a única que pode salvar a gente desse perigo dela quebrar aqui, de cair esse nó. Né? Então, a força em 7 tem que ser na diagonal para cima. Já que ela pode ser ou na diagonal para baixo, ou para cima, ou para sudoeste, ou para nordeste, para sudoeste não deu certo. Então, você desenha no sentido oposto, pronto. E decompõe, ó, F7x. E aí, se o F7x fica para a direita, obrigatoriamente o F3, que ou é para a direita ou para a esquerda,
tem que ser para a esquerda, porque senão não anula na horizontal, percebe? Se a força devido à barra 3 fosse no nó aqui para a direita, ficaria F7x e F3 para a direita e não teria como a resultante dar zero. E o importante, o foco principal desse exercício é fazer cada nó ter resultante zero. Acabou. Então, desse jeito, por lógica, como eu expliquei agora, eu deduzo que o F7 tem que ser para Nordeste e o F3, consequentemente, por causa do F7 você tem que ser para Nordeste, porque senão não anularia a carga aqui, o F3 obrigatoriamente tem que ser para Oeste, para a esquerda. Beleza? Entenderam? Então tá certo. Então, eu já sei que o F7 é para lá, o F3 é para cá e aqui está a carga. Vou colocar aqui a carga. Chama de P a carga, tá? Aqui uma P, que é esse 10 newtons aqui. Ou nem precisa ficar muito a sério. Eu tenho uma seta desenhada ali. Deixa eu ali. Pronto. Zerou. Esse nó aqui, esse nó zerou. E aí eu já percebo, agora vem a parte principal, que eu demorei. A principal não, é que responde as questões A, B e D. Na verdade, que é esse conceito. Pensa comigo. Agora cuidado para não se confundir. Eu tenho uma barra, que é uma dessas barrinhas aqui. Ela está presa, que eu vou fazer ela mais compridinha, porque vai dizer que ela está presa aqui, que é onde está esse nó. Tá? E eu vou desenhar um nó separado aqui, um nozinho separado. Esse é o nozinho, essa aqui é a barra 3, tá? Que eu desenhei aqui. E esse é o nozinho que eu percebi, por exemplo, que o F está puxando ele aqui, ó, o nó, o F3 está para cá, para o sentido esquerdo. Então, peraí, se o nó é como se fosse o parafuso e a barra, que é a treliça, estão conectadas e o nó está sendo puxado para a esquerda, é porque a barra está sendo puxada para a direita. Então, a barra está sendo esticada. Né? Se a barra é puxada para cá, esse outro lado aqui é puxado para cá. Porque vai estar preso num outro nó aqui, que é o nó, que é esse nó aqui, ó, entre o 2, 3 e 6. Você viu que vai se propagando? Quando você descobre a força em um nó, você vai propagando para os outros nós. Então, observe que se a força está para fora, porque o que confundi aqui? Eu fiz esse exercício, né? Fui relembrar e aí deu força para cá. Eu falei, então aqui a força é para cá, nesse nó, e está certo. E aí, então essa barra está sendo comprimida? Não, porque essa é a força no nó, feito pela barra. Se a barra está puxando os nós para dentro, é porque a barra está sendo puxada para fora. Então, se na hora que você desenha aqui as forças sobre os nós, elas derem para dentro, é porque a barra está sendo puxada para fora. Então, se der para dentro, é porque aquela barra está sendo tracionada. Se der para fora, que os nós estão sendo puxados para fora, empurrados para fora, é porque a barra está sendo comprimida para ela empurrar por reação. Terceira lei de Newton. Viajou? É tudo que eu usei para explicar aqui foi conceito de escopo de ensino médio. O problema é que saber que pode fazer em cada nó isoladamente é ensino superior. Tá certo? É ensino superior. Viga de balanço é você só ouve falar ensino superior. Eu podia ter explicado melhor aqui o que era, então. Porque o aluno já fica assustado. Aí aparece uma coisa que escrita errada. É sem noçãozice mesmo. Beleza. Então vamos lá. Então isso aqui até já responde a questão. Ó. Por quê? Aqui eu acabei de concluir que a força devido na treliça 3 sobre a coisa é puxando. É para dentro, então a treliça está puxando é porque a treliça, a barra está sendo puxada para fora. Então a barra 3 é submetida a uma carga de tração. E isso já me dá a resposta como D. E já eu pegaria, só de ter feito isso, já pegaria, marcaria D e iria para a próxima questão. Claro que por didática e por estar sendo um assunto que não tem a ver com o ensino médio, eu vou continuar para explicar a B e C. Vou deixar a C por último, porque a C eu vou ter que mexer na intensidade da carga. Mas você vai ver que eu vou usar a decomposição de vetores, que você aprende no ensino médio. Então, sim, é de ensino superior? É. Agora, dá para aprender numa aula, mas não tinha como aprender no dia da prova. Então, ela tinha que ter sido anulada, essa questão. Tinha que ter sido anulada. Por causa do escopo. Então, agora vamos olhar para esse nó aqui. Se nesse nó tá para cá, então essa barra está sendo puxada para fora, aqui ela está sendo puxada para fora, então ela está puxando esse nó para dentro. Então, esse outro nó, eu tenho um F3 sobre ele, que é por causa da barra 3, para lá. Aí eu tenho uma força que estaria aqui no 6 e uma força que estaria aqui no 2. Só que se existir uma força aqui no 6, gente, quem vai anular ela? Não tem outra carga aqui, uma coisa puxando para cima aqui. Cadê? Nesse nó só tem 3 treliças, não dá para inventar uma força. Se por acaso aqui tiver uma força que seja para cima ou para baixo sobre esse nó, ela ficaria
livre para quebrar o nó, para jogar o nó para cima. Não teria como as outras treliças darem um jeito de anularem. As outras duas aqui não teria como anular a carga aplicada por essa treliça 6 sobre esse nó, percebe? Se eu desenhar tanto para cá ou para cá, não teria como dar resultante zero. E se essa viga vai ficar estática, ela tem que ter resultante zero em cada nó. Não o nó está se mexendo. Segunda lei de Newton, primeira lei de Newton. Né? A resultante não dá zero, o corpo está acelerando. Tá? Então, aqui, para anular essa força aplicada à treliça 3, com certeza na treliça 2, a força é... Na barra 2, a força tem que puxar o nó para cá, para anular. E não vai ter força sobre a treliça 6, porque senão ela não tem como ser anulada. Então, não dá para ter força ali. Nesse jeito que o computador sugeriu, não tem carga sobre a barra 6. Então, a barra 6 submetida a uma carga de compressão? Não, ela é livre de carga. As barras 6 e 7 não possuem carga atuante? Vamos ver, a 6 não possui. E a 7? A 7 a gente já viu que possui, né? Porque se ela está empurrando o ponto para lá, é porque ela está sofrendo compressão. Então, a barra 7 tem carga atuante, é de compressão. Ainda mais, eu posso olhar que nesse ponto aqui, é sempre oposto em cada a seu sentido. Se no aqui está empurrando esse nó para lá, aqui a barra 7 está empurrando esse nó para cá, para fora, porque ela está sendo comprimida, né? Então ela está empurrando os nós para fora. Porque ela está sendo apertada, não, empurra para fora. Eu nem vou fazer todas aqui, não precisa, mas se eu quisesse, ó, aqui não tem, aqui teria uma outra força, aqui eu nem cheguei a fazer, pois se quiser brincar, não precisa. Mas ó, a barra 6 e 7 não possuem carga, a barra 6 não possui carga, mas a barra 7 possui carga atuante, de compressão. Então tá fora. A C, vamos para a C que agora é a mais delicada. Vou até desenhar os nós separados aqui em cima. Deixa eu ver se cabe aqui em cima. Cabe. Vamos aqui. Fala que a barra 3 está submetida a uma carga de compressão de mesma intensidade da carga atuante na barra 2. Já estaria errado, porque a carga na 3 não é de compressão. A gente já viu que é de tração. Então, já marcaria errado. Mas, por didática, eu vou ensinar como calcular a intensidade. Como que eu calculo a intensidade do F3? O F3 é a carga de tração na barra 3. Porque se ela está puxando o nó para cá, é porque o nó está puxando a barra para lá com essa mesma intensidade, ação e reação. Tá? Como que eu descubro, então, F3, que seria a carga de tração na barra 3? Basta usar o que se aprendeu estática do ponto material. Aqui está o ponto material, que é esse ponto aqui. Aí eu tenho aqui o F7, que eu já vi que tem que ser para cá. O F3, que eu já vi que tem que ser para cá. E aqui tem a carga de 10 kN. E aí, por que ele deu os comprimentos? Para agora, olha só. Aqui tem a barra, ó. Vou desenhar a barra tracejada. E ele deu... Então, eu vou desenhar aqui a barra tracejada. Aqui está a barra. E ele deu que esse comprimento... Cadê? É 5 e esse é 5. Ele deu que esse comprimento daqui até aqui é 5, que é a barra 3. Está aqui. E deu que a barra 6 é 5 também. A barra 6 é essa. Opa! E aqui é 90 graus. Ó. Apesar de que não marcou, mas vamos supor que é 90 graus. Aqui eu vou ter que usar o olhômetro de 90 graus mesmo. Mas no evangélica, nem reclamo mais. Então o que acontece? Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo isósceles. Ó, lado 5, lado 5. Se aqui é 90 graus e esses ângulos são iguais, é porque aqui são ângulos de 45. Então, quando eu decomponho aqui o F7 em F7y e F7x, eu chego à conclusão que para dar zero ao resultante, o F3 tem que ser igual a F7x em módulo. E mais, o F7y tem que ser igual a 10, porque tem que anular em módulo. Isso a gente faz muito em exercício de ensino médio. Igual a 10, que é o peso, a carga. 10 está em kilonewton, tá? Não vou colocar 10 ao cubo não, tá? Tá em resposta kilonewtons. Lembrando que se aqui é 45, então aqui é 45. O F7y é o projeto para cá, a decomposição de vetor. Ele é o cateto oposto ao 45, então o F7y é o F7 seno de 45. Seno, porque é cateto oposto, é igual a 10.
Não vou trocar aqui o 100. Eu sei que é raiz de 2 sobre 2, podia usar, mas vai dar um número quebrado. Se quiser, troca. Eu já vou vir aqui, ó. O F3, que é o que eu quero, a carga sobre 3, é o F7x, que é o F7 vezes, então, o cosseno de 45. Ah, mas F7, vou até isolar aqui, ó. F7 eu posso trocar por 10 dividido pelo seno de 45. É isso? F7x. É que eu fiz errado antes, mas vai dar certo. Vamos lá. Não, tá certo. E aí o que vai dar? Vai ficar F7, troca F3, vai ser igual a F7, vai ficar 10 sobre o seno de 45 vezes o cosseno de 45. Só que você aprende em trigonometria que seno de 45 e cosseno de 45 tem o mesmo valor. Os dois valem raiz de 2 sobre 2. Então, corta. E eu chego que F3 é 10 kN também. Então, descobri já o valor de F3. Ah, professor, era só ver que era 45, então tá bem na bissetriz para dar essa força aqui, o F7x, tinha que ser igual... cadê? Se o F7y era 10, o F7x também tinha que ser 10, porque eles estão bem no meio, né? A resultante do F7x e F7y dava essa aqui, que é a F7. Né? Não sei a F7, eu posso calcular, 10 aí de 2, né? A diagonal de um quadrado, mas enfim. Como ele está bem no meio, é a bissetriz aqui desses dois, então esses dois têm que ter o mesmo valor. A partir do momento que eu descobri que esse aqui é 10, eu vou poder falar que esse aqui é 10. Sim, aqui eu fiz por didática, usei toda a equaçãozinha. Se eu tivesse já essa manha, quando você descobriu que aqui era 10, já falava que aqui era 10. Tá? Agora volta para o desenho. Acabei de descobrir que esse aqui vale 10 kN também. E aqui, ó, como aqui não tem carga, e o único jeito disso aqui ficar estático só tem essas duas forças, porque se essa aqui tivesse uma força, não poderia ser anulada por ninguém, então você conclui que ela não pode existir, só sobra F2 e F3. Se F3 é 10 kN, F2 é que anula ela, também é 10 kN. Então, a barra 3, submetida a uma carga de compressão de mesma intensidade que a carga atuante na barra 2, é a mesma intensidade. Isso aqui é verdade, mesma intensidade é verdade, mas a carga de compressão não. Tanto na barra 3, vai para dentro, se o nó está sendo puxado para dentro, é porque a barra está sendo puxada para fora, então é tração. E na barra 2 também, ó, se a barra 2 está sendo puxada aqui, se eu está puxando esse nó para dentro dela, é porque ela está sendo puxada, a barra está sendo puxada para fora. O nó é como se fosse o preguinho ali, como se fosse o prego que você coloca, o parafuso ali para prender as duas barras. Entendeu? Então, aqui também é carga de tração, e é tração. Se aqui tivesse escrito tração, a letra C seria verdadeira. Porque a intensidade é a mesma, olha que legal. Legal entre aspas, né? E é isso. Por isso eu fico com a letra D de dado.